o Souza em respeito sobre o falecimento desses meninos, ontem na televisão, e ainda falou que o Flamengo mandou o Hugo Souza embora, porque o Flamengo é um clube porque ele era negro. Chamou o Flamengo de um clube racista, com todas as letras. E eu queria te dar a oportunidade, porque você está aqui há 6 anos, além de tudo é rubro-negro, mas está aqui há 6 anos e viu como as coisas acontecem aqui. E você pode trazer a verdade. Fique à vontade de falar sobre isso. Sobre o Neto, assim, um comentário infeliz. Acredito que ele deve ter sido... Eu não sei o que ele falou, sinceramente. Sobre os meninos, eu não sei. Deve ter sido infeliz. Às vezes, todos cometem erros e não tenho dúvida que se ele falou uma coisa dessas, ele deve estar arrependido e vai se retratar. Não tenho dúvida disso. O Hugo, eu vi ele crescer, eu vi ele evoluir, vi ele ser importante e perder a vaga no time. E ele mesmo, né, não estava bem, e ele mesmo sabia que tinha que sair do time, eu era companheiro dele, mas é um cara que deu a volta por cima e que conseguiu, quebrou a cara, foi para Portugal, saiu da zona de conforto dele do Rio de Janeiro, mudou as amizades, um cara que começou a se dedicar para o futebol e hoje deu a volta por cima e já estão falando dele na seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo, né? E quantos outros Hugos ficaram no caminho porque não conseguiram dar a volta por cima como ele. Então, assim, acredito que o Neto deve ter sido simplesmente infeliz porque às vezes a gente o Neto fala tantas horas normal que ele erre alguma live na sexta-feira. O Hugo, ele foi um goleiro que surgiu do Flamengo, era o quarto goleiro. Você é o quarto goleiro porque você não está se destacando em relação aos demais. Aí ele entra numa emergência, naquele jogo lá na pandemia, quando o Palmeiras vai bem, ganha espaço, faz outros jogos bem. Depois ele perde espaço, ele comete erros, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, ele encomenda a eliminação, falhando no último lance do jogo com o São Paulo no Maracanã. Estava empatado, estreia do Rogério Ceni como técnico, o Flamengo jogava melhor, jogou melhor, o jogo estava empatado e ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, dentro da pequena área, perdeu, tomou um gol, o Flamengo perdeu o jogo. E foi eliminado depois no jogo de volta, chegou aqui já em São Paulo precisando de um resultado, de uma vitória, acabou sendo eliminado. Quando veio o Paulo Souza se encantou com ele, goleiro alto, envergadura, jovem, muito bem alto, né? E deu várias oportunidades. E o Hugo falhou muitas vezes. Teve um jogo que ele brilhou muito, o Fla-Flu 2-1 Flamengo, foi massacrado pelo Fluminense e ele fechou o gol. Mas ele foi muito mal inúmeras vezes, ele estava muito marcado pela torcida. E não faltaram a ele oportunidades. Aí ele vai emprestado para o futebol português e não conseguiu chamar a atenção de nenhum clube. Ficou lá emprestado e bateu e voltou. Quando o Corinthians o contrata, ele é um goleiro que não tinha muito valor de mercado. Acho até que poderia ter cobrado um pouco mais na negociação Flamengo. Poderia botar um pouco mais, mas não muito mais do que aquilo. Ele está reconstruindo a carreira dele no Corinthians. Então, cara, deixa ele seguir a carreira dele. Que bom que surgiu um outro clube grande que o abrigou, ele está saindo bem, se identificou, que ele siga lá e seja feliz. O Flamengo segue sua vida, o Hugo segue sua vida, e o Corinthians vai lá com o Hugo. Eu sempre cito o Renato Abreu. O Renato Abreu foi um jogador importante para o Flamengo em dado momento, durante várias temporadas. E o Renato Abreu, um jogador que o Corinthians não queria mais. E no Flamengo ele se destacou. E essas coisas acontecem. Então não tem que ter bronca, não tem que ter raiva, não tem que ter nada. O Hugo segue o caminho dele, o Flamengo segue o seu caminho, e estamos conversados. Agora, se o Neto falou esse tipo de coisa, aí eu sinceramente lamento, porque é uma bobagem. O Flamengo tem vários jogadores negros, pelo amor de Deus. E não se trata um clube dessa maneira, não existe isso. Esse clube de esquerda, esse clube de direita, esse clube é isso. Não. Porque o clube não é formado por uma pessoa, por um pequeno grupo de pessoas. O clube de futebol, ele é plural, ele tem gente de todo tipo. Vai ter, de repente, um racista no meio, vai ter, de repente, uma pessoa preconceituosa, homofóbica, vai ter. Mas não significa que o clube todo seja. Inclusive, até fico muito à vontade, porque eu estava no estádio trabalhando naquele jogo lamentável, há quase 11 anos, Grêmio e Santos, em que o goleiro Aranha do Santos foi xingado de forma racista e se manifestou, reagiu com toda a razão. E no dia eu falei e mantenho. Muita gente, o Grêmio é culpado. Eu falo, gente, o Grêmio não pode controlar o comportamento dessas pessoas que compram ingresso e entram aqui. Se fosse presidente do clube, o que você faria? Você vai adivinhar que o cara vai comprar ingresso, vai lá fazer isso? Então a punição é para a pessoa. Se o clube for conivente, se o clube comprovadamente apoiar esse tipo de reação, como acontece lá no Valência em alguns casos, e eu não generalizo também, achar que todo mundo lá em Valência é assim, todo mundo que torce Valência é assim, não, mas tem um núcleo grande ali de pessoas que agem dessa maneira, e o clube foi conivente. O clube foi conivente.
Mesmo assim, eu não vou nunca generalizar, porque certamente tem gente lá que torce pelo Valência, que ama o clube e que repele esse comportamento. Você acha que toda uma sociedade pensa assim? Não, peraí, um pouco demais, né? E até pretencioso, porque você não está lá, não convive, não conhece pessoas de lá para poder afirmar um negócio desse. Então, eu sou contra essa coisa, totalmente contra a generalização. Agora, o Flamengo tratar o Flamengo dessa forma, o Flamengo tem grandes jogadores pretos que foram... Morreu recentemente um deles, Adílio, grande ídolo do Flamengo. Hoje você não tem o Gerson, tem o Wesley. Hoje jogou o Everton Araújo, vários jogadores. Isso é uma bobagem, é uma bobagem. Então, acho que o Felipe foi extremamente elegante na pergunta do Gabriel Reis, o paparazzo do Brunegro. Foi muito elegante, a resposta correta, sem atacar, sem rebater. Muito bem, muito bem. Gostei da entrevista. Gostei mais dessa entrevista do que de outras aí, que